Gente, antes de falar do modernismo, a gente tem que ter uma longa conversa também sobre vanguardas europeias. Isso mesmo, vanguardas europeias. Enquanto o Brasil estava passando pela transição do pré-modernismo, o que nós falamos do pré-modernismo? Não foi um estilo de época, não foi um movimento literário. Foi apenas uma transição. Não é considerado um movimento porque não houve o que a gente chama de rompimento. Ele não conseguiu romper com a tradição anterior, mas também não seguiu completamente a tradição anterior e já tinha sementes do que estava por vir. E o mundo lá fora, enquanto o Brasil passava por essa transição, o mundo lá fora estava culminando em relação à questão das vanguardas europeias. O termo vanguarda, primeira coisa é o termo vanguarda. Vanguarda é um termo francês que significa que vai adiante, né? Avant-garde. É aquela, numa batalha, é aquele grupo que vai primeiro, aquele que dá a cara a tapa primeiro, é o que morre primeiro, o primeiro pelotão, o pelotão de frente, o que realmente enfrenta primeiro. Por isso esse nome vanguarda. Elas aconteceram na Europa, mas não foi de um jeito só, foram vários movimentos da chamada vanguarda, vários movimentos artísticos, meio que filosóficos e às vezes até políticos. Porque a vanguarda, essa coisa de ir adiante, de trazer uma coisa nova, totalmente nova, esses jovens queriam algo totalmente novo. Então o que tem em comum? O que tem, embora eram jovens de vários lugares, e muitas vezes até eles brigavam entre si, um movimento de vanguarda nem sempre vai gostar do outro. Às vezes eles vão brigar entre si. Mas o que eles tinham então em comum? Em comum eles tinham a vontade de inovar. Em comum eles tinham a vontade de fazer algo diferente que o mundo nunca fez. E é interessante entender as vanguardas na Europa. No Brasil não teve vanguarda. Mas é bom entendê-las na Europa para saber depois o que os modernistas vão fazer aqui no Brasil. O modernismo, ele pega muita coisa das vanguardas. Para se ler uma obra moderna, uma obra modernista, nós precisamos entender o que as vanguardas trouxeram de contribuição. Basicamente, nós tivemos umas 5 que foram as principais e talvez as que mais influenciaram os brasileiros. A primeira é aquela que já aparece ali, que é o futurismo. E eu anotei aqui coisas do futurismo que a gente pode perceber na literatura. Porque na pintura o futurismo amava velocidade, né? Nas outras artes mostrava dinâmica, velocidade e essa coisa toda, esse turbilhão. Deixa eu ver se eu tenho algo aqui, olha isso aqui. Esse quadro aqui é um quadro futurista. Ó. Dinamismo de um cão na coleira. E aqui você pode ver que as pinceladas desse quadro tentam mostrar o cãozinho correndo. Viram o cãozinho correndo? Agora na literatura nós temos uma vontade de destruir a sintaxe, palavras em liberdade. Olha que diferença, porque tudo que vocês viram, desde o trovadorismo até aqui de literatura, tem aquela história de que tem que ter regras, que não pode burlar. Aqui nós levamos a sério o conceito de liberdade poética. E a liberdade poética de quem escreve dentro do futurismo era eu poder colocar as palavras em liberdade, eu não precisar respeitar a sintaxe que o professor de gramática manda, eu poder empregar verbos no infinitivo e também um foco na substantivação, muito substantivo, sabe? E inclusive chegar ao ponto de negar os adjetivos e os advérbios. Chegar ao ponto de dizer que adjetivo e advérbio deixa a coisa chata.
o melhor é usar substantivo. E aí, substantivo duplo, por exemplo, aquele ali, ó, Praça Funil. Na Praça Funil, uma mulher golfo. Dois substantivos juntos, como se fosse um substantivo composto, mas criado ali. E a abolição da pontuação, tentar tirar a pontuação, usar mais símbolos musicais, mais símbolos matemáticos e destruir esse eu, o famoso eu lírico. Olha o eu lírico lá de Aristóteles. Então é um diálogo grande. Dialogar lá com a lógica aristotélica de que o texto lírico tem o eu lírico. E se eu conseguir fazer textos destruindo esse eu, não colocar o eu no texto? Eu falar de uma árvore, mas sem jogar um eu. Isso dialoga com tudo. Dialoga com o clássico, dialoga com o romantismo que era subjetivo, que gostava tanto do eu. Dialoga com o parnasianismo, o classicismo, que gostava tanto da coisa objetiva. Aqui também não vai ser tão objetivo, mas ao mesmo tempo eu vou poder pisar nas regras, eu vou poder ser um artista completo, eu vou poder criar. Futurismo queria isso. Então, futurismo, basicamente isso. Depois do futurismo, também nós vamos ter, ó, de 907 a 914 mais ou menos, nós vamos ter o chamado cubismo. E o cubismo, ele dialoga com tudo também. Ele dialoga com a questão da representatividade. Como que eu represento? Olha, é do cubismo que nós temos a fragmentação da realidade. Até hoje a gente cria filmes, séries, etc. com esse brinquedo de fragmentar a realidade. Eles criaram a ideia de olhar um objeto de face e de frente ao mesmo tempo. Olha, dialoga lá com o Barroco. O Barroco criou a noção de perspectiva. O Barroco criou a noção de luz e sombra. Aqui eu posso brincar com a representatividade. Foi, por exemplo, o cubismo que nos deu de presente a arte da colagem. Colagem fica muito bonita. Deixa eu ver se eu tenho também aqui coisas cubistas para a gente mostrar para vocês. Calma aí. Aqui, voltei. Olha aqui, isso aqui é um quadro cubista. É o primeiro quadro considerado cubista, que é do Pablo Picasso. Ouviu falar em cubismo, você vai falar de Pablo Picasso. E as senhoritas de Avion aqui, ó. As senhoritas de Avion é cubista porque você já pode perceber. As linhas são retas, o cubismo vai gostar de fragmentar geometricamente o objeto, fragmentar esse objeto para depois recompô-lo na tela. E você tem aqui os rostos todos deformados e tal, os braços estão desproporcionais, as cores já não são cor de pele natural. Então o cubismo tenta quebrar a perspectiva que a gente tem da realidade e obrigar o espectador a olhar o objeto de outra forma. Aqui também, ó, nós temos um livro que é Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald de Andrade, um brasileiro aqui, modernista, primeira fase lá do modernismo. E o texto aqui é narrado como se fosse uma criança, né, dentro da imaginação de uma criança. E aí vocês notam, não tem pontuação, brinca com vários planos também. A fragmentação aqui é feita na questão de eu fragmentar vários planos da narrativa, todos ao mesmo tempo. Olha, Jardim Desencanto, O Dever e Processões dos Palhos, os cônegos lá fora, é um circo vago sem mistérios, urbanos apitando, noites cheias. Tudo misturado, tudo bagunçado, mas você tem que recompor. Ou seja, obriga eu, leitor, a olhar diferente esse texto, a tentar interpretar de maneira diferente esse texto. Basicamente isso é o cubismo. Ele teve sua grande força de 907 a 14, aconteceu na França. O futurismo aconteceu na Itália e na França. Depois nós temos o expressionismo. O impressionismo era a arte da vez. Ela era muito poderosa, o impressionismo. O expressionismo ele vem mais ou menos em 912 como se fosse uma tentativa de enfrentar o impressionismo. O impressionismo trabalhava com a noção sensorial a minha noção mesmo do instante. Olha o nome, impressionismo. Então, a minha impressão daquele instante, as pinceladas são muito rápidas. É a pintura que eu tento, eu
mentalizo a cena na minha mente, ou eu fico olhando para ela, e eu tento captar aquele instante. Se eu vou, por exemplo, pintar uma moça sorrindo, eu vou tentar captar aquele instante daquele sorriso. Ou seja, eu vou partir do exterior para chegar até o interior desse objeto. Deixa eu ver também se eu peguei alguma coisa aqui. Olha, aqui é um quadro impressionista. Se você... Aqui eu não sei se vai dar para você ver. Depois você vai na internet e tenta olhar esse quadro. Você vai ver que essas folhinhas que estão... A grama onde ela está deitada, etc. É tudo pincelada muito rápida. Eu tentar captar o máximo possível. Olha, um instante. Um instante que essa criança, que essa menina deitou com essa flor. Eu captar dessa forma. Não perder nada desse instante. Aqui novamente, ó, os barcos, a água, tudo aqui é pincelada forte, pinceladas que uma não tem sequência. Eu vou, pequenos toques de pincel, ó, muito rápido mesmo, para gerar esse efeito. Aqui já é o expressionismo. O expressionismo, que nós temos Van Gogh, né, nós temos Van Gogh como grande representante, esse quadro aqui é do Van Gogh. E o expressionismo já é eu tentar captar o interior. Enquanto o impressionismo capta o exterior, um instante exterior, para eu tentar sentir o que estava acontecendo no interior ali, o expressionismo já tenta expressar o que está dentro de mim. Esse quadro aqui, se não me engano, é a dor. Eu tentar pintar uma coisa bem subjetiva mesmo do interior de uma pessoa. Eu pintar, por exemplo, a loucura. Eu pintar o grito. Eu pintar o medo. Eu pintar coisas abstratas. Enquanto o impressionismo parte de uma situação concreta para eu entender o interior, o expressionismo parte de uma situação abstrata para mostrar também essa capacidade. E aqui, ó, deturpa toda a realidade. Olha as pinceladas, olha as cores. Dá para você perceber que é uma coisa parecendo dentro de um pesadelo, um sonho. É uma coisa realmente muito abstrata. Continuando, e o expressionismo, então, pensou em expressionismo, pensou em Van Gogh. É o pai do expressionismo. Na literatura, nós teríamos então que a arte não é imitação, ela não imita, né? Ela expressa sentimentos, ela não tem que imitar a realidade. Novamente, um diálogo com Aristóteles. Aristóteles dizia que a arte era uma imitação da realidade. Aqui eu tento mostrar que não. O expressionismo, principalmente, ele dá uma resposta a essa lógica aristotélica de que o artista é obrigado a imitar a realidade. E se eu quiser pintar o medo? O medo depende de cada pessoa. Eu vou pintar um medo que não é bem o medo da realidade. A noção de bonito e feio também fica meio complicada de se entender. E a razão não tem crédito, né? Na literatura, novamente linguagem fragmentada, frases nominais e despreocupação em organizar estrofes e rimas, eu poder falar de maneira livre do que eu quiser. Eu também não ser obrigado a imitar a fala normal. Porque geralmente a gente escreve imitando o jeito que uma pessoa fala. Mas dentro desse mundo do expressionismo, eu posso não ser apenas uma mera cópia da fala das pessoas. E aí vem o dadaísmo. O dadaísmo também. O dadaísmo, ele é muito irreverente. Olha, isso aqui é uma obra dadaísta. O dadaísmo é aquele de pegar objetos do cotidiano. Eu posso pegar essa garrafa aqui e transformá-la em um objeto de arte. Então o dadaísmo fazia muito isso, eu reaproveitar objetos do cotidiano. Esse aqui é um vaso, ó. Um vaso, né, sanitário, que foi exposto em um museu, rodas de carroça e etc. O movimento dadaísta, ele foi o movimento mais irreverente que a gente já teve. Olha o que eles faziam, ó. Noitadas de gritos e absurdos, declamação absurda. Você chegar na mesa num restaurante, todo mundo ali quietinho, você subir na mesa e recitar um poema absurdo. Uma exposição inusitada. Vocês ouviram falar do tal do flash mob? O flash mob, na verdade, quem criou foi o dadaísmo.
A gente apenas incrementou agora na era moderna, faz em aeroportos, faz nesse lugar, faz não sei aonde. Mas quem realmente criou o flash mob, essa coisa de fazer uma apresentação de surpresa, inusitada no meio de todo mundo ali, e isso é coisa do dadaísmo. E o ready-made, que é esse, eu pego objetos do cotidiano e eu tiro ele do cotidiano e transformo ele num objeto de exposição artística. E aqui, porque aquilo tem significado, tem um sentido. Tem um sentido, pensa, você pegar esse vaso sanitário mesmo que está ali, ele tem um sentido. Né? Não é uma coisa aleatória. Olha aqui, uma Mona Lisa de bigode. Pegou um quadro famoso, universal, lá do classicismo. Isso aqui é um diálogo com o classicismo. É um diálogo com o classicismo. Você, a partir do momento que você coloca um bigode na Mona Lisa, você tira o ar sagrado de figura feminina dela, porque ela ficou agora masculinizada. Ela é a Gioconda, o símbolo da eterna fertilidade. Tem N interpretações da Mona Lisa. Aí chega um artista dadaísta e faz isso. A regra para fazer poesia dadaísta, segundo eles, era você pegar um pedaço de jornal, ir recortando as palavras, colocar essas palavras recortadas dentro de um saco, balançar e ir tirando as palavras do jeito que saísse. Era uma poesia dadaísta linda. Essa aqui é uma poesia dadaísta. Ela chama A Batalha. E aqui você tem só um monte de onomatopeias, né? Um monte de onomatopeias aqui, como se fossem as armas atirando. É uma poesia dadaísta. Irreverente. Imagina chegar num lugar e recitar isso aqui. O dadaísmo era isso. E gostavam de inventar palavras, os dadaístas, etc. Por último, não menos importante, o surrealismo. O surrealismo, gente, com base nas obras de Freud, naquelas coisas do subconsciente, uma arte que pudesse atingir diretamente as coisas automáticas do nosso subconsciente. A poesia surrealista seria você escrever de maneira automática. Você não reprimir. Do jeito que as palavras vierem, parecido com o dadaísta, mas não porque, segundo o pessoal da psicanálise e tal, uma palavra por associação puxa a outra. Então acaba saindo o que eu estou sentindo. Se eu pegar um pedaço de papel aqui agora, pegar essa caneta e for escrevendo tudo que vier à minha mente, sem eu bloquear, vai sair o que eu estou sentindo agora. Vai sair uma coisa meio clima de sonho, meio louco ali, meio sem lógica e tal, mas ao mesmo tempo vai sair o que realmente está dentro de mim. É o famoso escrita automática por associação. E os quadros, né? Salvador Dalí, ó, o mais famoso é o Salvador Dalí, que é as horas derretendo. Todo mundo já viram esses quadros do Salvador Dalí. Parece que você está realmente numa paisagem de sonho, de loucura, de transe. Dizem que os surrealistas, eles até tomavam, né, alguns negocinhos, alguns LSD da vida, para poder realmente entrar no transe máximo, para atingir esse estágio aqui. Não sei se é mentira, não sei se é verdade, mas deve ser verdade, sim. Porque realmente saiu coisas realmente fantásticas. E aqui tem um poema que é do Murilo Mendes, um brasileiro, que ele escrevia coisas bem surrealistas. E esse poema aqui chama Pré-História. Uma mãe vestida de rendas tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som. Equilibrou-se no azul. Olha, equilibrar-se no azul é uma frase inusitada. Ela não tem lógica, tá vendo? A coisa sem lógica. Ó. Equilibrar-se no azul. Você equilibrar-se numa cor. E de tonta não mais olhou para mim, para ninguém. Caiu no álbum de retratos. Olha, caiu no álbum de retratos. Se você ler direitinho e pensar, você vai perceber a imagem que ele criou. Olha, tocava piano no caos. Cansada de tanto som, equilibrou-se no azul. Caiu no álbum de retratos. Essa coisa de surpresa gera uma surpresa muito interessante e construções muito interessantes também a poesia surrealista. E muitos brasileiros no modernismo acabaram seguindo muito dessas técnicas para fazer seus textos. Bom, basicamente, gente, basicamente é isso que eu queria compartilhar com vocês sobre as vanguardas. Agora vocês vão fazer o resto do trabalho, vocês vão aprofundar isso, estudar esse contexto, quais os contextos das vanguardas
E aí, claro, dúvidas vocês mandam para mim no WhatsApp.